Olá, sou Otoniel Barbosa e hoje gostaria de compartilhar com vocês alguns trechos de uma entrevista que nós demos recentemente no programa Cenário Global, onde discutimos o tema Covid-19, como promover o regresso seguro ao local do trabalho. Quero aqui registrar minha gratidão a Sérgio Emílio, consultor de empresas, diretor da KLA Recife, de nos ceder parte do seu tempo no programa para discutirmos e trazermos à tona tão relevante tema. Vamos aos melhores trechos da entrevista. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu Cenário Global aqui na RWI Rádio Web Internacional. E hoje nós temos sempre aqui um encontro marcado com a competência, com a gestão empresarial, com a gestão de carreira em foco. Eles trazem para você, na verdade, dicas imperdíveis. São profissionais que não imaginam, que não acham que sabem, mas que experimentaram na própria vida, na própria experiência profissional e empresarial, lições, as amargas, mas também as boas lições aprendidas. E isso que a gente partilha com você a partir de agora. Eu trago aqui para a bancada meus grandes amigos e admiro bastante os profissionais. Professor Sérgio Emílio, professor Aureliano Barros, muitíssimo boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WI. Boa tarde, Flávio, Sérgio e aos ouvintes da Rádio Web Internacional. Mas vamos começar com o professor Sérgio Emílio, que é o nosso grande consultor, experiência imensa na lida com pessoas que têm dificuldade. Quem é o grande empresário no Brasil? Não, o pequeno empresário, o médio empresário. E você tem aí um convidado, né, Sérgio Emílio? Vamos apresentar esse seu convidado e conversar um pouquinho com ele. Nós temos hoje um convidado, o Otoniel Barbosa, né, que é o proprietário da Labora e Consultoria, trabalha com segurança do trabalho. E nós vamos bater um papo com o Otoniel aqui sobre um fato muito relevante nesse momento, Flávio, que é o retorno ao trabalho, né? Pós-pandemia, então as empresas estão começando a retornar. O Otoniel, fruto das suas pesquisas, né, que ele é um grande pesquisador, ele vem conversando, né, pesquisando e ao mesmo tempo conversando e implementando algumas ações no dia a dia das empresas. Perfeito. Referente aos cuidados que as empresas, os empresários precisam ter nessa volta ao trabalho, né? E aí, Otoniel, fique à vontade, muito bom ter você aqui conosco. Otoniel, um forte abraço, bem-vindo aqui à RWI. Boa tarde, Otoniel. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Como o Sérgio estava falando, realmente o nosso trabalho, o nosso lema é segurança para o trabalhador e proteção para o empresário. Eu costumo dizer que se o empresário estiver protegido, o trabalhador também está seguro. Perfeito. O contrário nem sempre é verdadeiro. E quando a gente fala em Covid-19, existem aí muitas incertezas e que nesse mar de incerteza é preciso dar alguma segurança a esse que conduz, na verdade, o crescimento desse país, que é o micro e pequeno empresário. Com certeza, Otoniel, e é importante, acho que a gente não vive um momento assim totalmente focado e na necessidade, né, de que haja realmente, do ponto de vista sanitário, um cuidado muito grande, cuidado aí com limpeza, com o ambiente, com as novas condutas. Não é fácil aprender novas práticas, né? Você sabe muito bem, uma norma para ser implantada, ela leva tempo. E eu vou mostrar aqui de Otoniel, a gente está só com som, mas eu vou mostrar aqui, para quem estiver nos assistindo ao vivo, eu estou aqui agora no site, na verdade no canal do YouTube do Otoniel, e eu vou ler um pouquinho, tem aqui, segurança para o trabalhador, proteção para o empresário, Otoniel Barbosa Silva. Tem aqui um trabalho vasto aqui, diversos vídeos focados aqui em certificações, normas de segurança do trabalho, né? Covid-19, a volta ao local de trabalho. Tem vídeos aí bem interessantes, né, Otoniel? Então o canal é importante para você no trabalho, Otoniel. Fala um pouquinho aí do seu canal para a gente começar esse bate-papo. Ele tem levado aí muita informação para o profissional? Sim, o canal ele é muito importante porque ele retrata aquele questionamento que nós recebemos no dia a dia do micro e pequeno empresário, que são os nossos clientes. Então, as demandas as principais demandas que surgem ao longo da semana, nós tratamos essas demandas diretamente com a pessoa que teve a dúvida, mas em seguida nós abrimos a dúvida e a discussão num vídeo, que ora é um vídeo offline, que a gente coloca lá no nosso canal no YouTube, ou às vezes é um vídeo que nós fazemos ao vivo num programa que nós temos, que é a Sexta de Segurança.
Maravilha. É uma live ao vivo que nós fazemos só pelo YouTube, Perfeito. todas as sextas-feiras, às 23h15 da noite. Maravilha. E aí, o tema mais recorrente ultimamente tem sido exatamente a questão do Covid-19. Perfeito. Sérgio Emílio, o Otiniel é hoje um empresário altamente solicitado, né? A demanda está totalmente voltada também para essa área, né, Sérgio? Sim, né? Muito embora, sabe, Flávio, ainda o empresário, de uma forma geral brasileira, ele precisa se sensibilizar mais, né? Ficar mais realmente focado, compreender mais a importância da segurança do trabalho, tá? Para o dia a dia dos negócios. Então, o Otiniel, quando ele traz essa fala dele muito legal, que ele vai proteger o colaborador, e quando ele diz para o empresário, a partir do momento que o colaborador estiver protegido, você, sua empresa, estará muito mais segura. E é muito interessante porque hoje a gente está vendo essa questão da abertura, um desejo, e que realmente tem sentido, né? Que é a volta, a retomada de tudo. Né? Então os empresários estão ansiosos para isso, muitos já estão vivenciando isso na prática, tá? Mas nós precisamos ter alguns cuidados mínimos para que esse colaborador ele não tenha problemas com Covid e ficando doente, ele vai para casa e o empresário vai ficar sem o seu profissional, né? Acarretando uma série de situações. Inclusive, ontem à noite eu conversei com uma pessoa que a semana passada, essa empresa, né? A semana passada retomou os trabalhos e 3 colaboradores pegaram a Covid. Nossa. Tá? E isso impactou totalmente no negócio e que domingo à tarde, à noite, estavam lá os gestores pedindo para o pessoal na segunda-feira não ir mais, retornar ao trabalho home office, e está sendo feito um trabalho todo de higienização, esterilização do ambiente para poder retomar. Então, assim, é muito cuidado. E o Otiniel, conversando comigo, ele estava falando para mim, ele teve uma visão muito legal. Inclusive, hoje eu vou falar sobre movimentos estratégicos, numa palestra à noite. A gente vai separar um pouquinho para pensar sobre isso. E aí, o Otiniel, o que é você ter um movimento estratégico? O Otiniel começou a observar, Flávio, desde a pandemia, vários movimentos da Europa. Então, o que acontece? Essas pesquisas que o Otiniel faz, então, a Europa já passou em certo momento por essa reabertura, né? E aí o Otiniel começou a pesquisar, ele vai falar aí com mais mestria que eu, mas assim, do que ele percebeu lá e numa visão de futuro, dizendo assim, do jeito que está acontecendo lá, vai acontecer aqui. E aí ele se preparou com a sua expertise na área de segurança do trabalho e hoje ele vem orientando os empresários sobre esse momento. E que é aquela história, retomada é importante, mas uma retomada desordenada pode trazer problemas ainda mais catastróficos, né? Vou partilhar, Sérgio, vou tomar a liberdade de partilhar esse bate-papo aí com o nosso consultor em gestão de recursos humanos, professor Aureliano Barros. Professor Aureliano, está nos ouvindo? Perfeito. Professor Aureliano, como é que o senhor vê essa situação aí? O profissional é altamente necessário, a gente precisa voltar, mas o retorno desordenado, o próprio Sérgio aí deu um exemplo, não é apenas essa empresa, muitas estão amargando aí essa dificuldade de voltar de forma desordenada e ter aí uma parada ainda mais abrupta. É importante realmente averiguar a vida do profissional, dar a ele mais condição de trabalho para que ele possamos voltar de forma mais adequada, professor. Bem, eu estava ouvindo o sábio Otiniel falando, e quando ele fala de quando a empresa está trabalhando de forma correta, dá toda a condição para o trabalhador, vai ser bem melhor e vai ser mais seguro para o trabalhador. Hoje, nessa volta, eu diria desordenada, todo mundo vai voltar, a gente pode ter aí um grande problema, como aconteceu agora mesmo, os nossos amigos falando, uma empresa que 3 funcionários já foram contaminados. Né? Então, assim, é preciso muita cautela, é preciso muito cuidado. Segurança de trabalho é uma coisa séria. As pessoas não levam a sério segurança do trabalho, certo? O profissional de segurança, o processo de segurança do trabalho, a utilização de EPI, todo equipamento, você precisa sim usar. E ter muito cuidado, Flávio, muito cuidado com essa volta. Especialmente, brasileiro gosta de abraçar, de pegar, de tocar. Volta ao trabalho com distância. A gente está voltando ao trabalho agora, presencial, já amanhã. A gente já volta também no nosso trabalho, já volta
a estar lá na unidade, Sim. mas isso, pessoal, não fico perto de ninguém, nem adianta vir conversar comigo. Perfeito. Eu estou dizendo às pessoas, você é meu amigo nesse momento? Então não me visite. É isso mesmo. Agora, há uma coisa que eu quero comentar daqui a pouco, professor, falar um pouquinho sobre essa questão de comportamento humano. As pessoas às vezes brincam muito com coisas sérias, mas daqui a pouco a gente fala no segundo bloco sobre isso. Daqui a pouquinho o professor Aureliano está retornando conosco e vai falar hoje sobre alguns pontos. Ele já passou aqui uma pauta muito robusta, idioma como diferencial competitivo, né? Número 2, ele vai falar um pouquinho sobre, para o administrador, ferramentas como Excel avançado e outros cursos de tecnologia valem a pena, falando principalmente quem está ainda em isolamento e pode usar o tempo para estudar, e conhecimento de web, produção de vídeo, currículo feito por vídeo, é uma demanda hoje recorrente. Esses 3 temas, daqui a pouco o professor volta, professor Aureliano, daqui a pouco a gente retoma com o senhor para falar um pouquinho sobre esses assuntos, tá certo? Muito bem. Sérgio Emílio, vamos falar um pouquinho sobre segurança, Sérgio. Então você falava que o Otiniel faz essa experiência e traz, né, aí, de países como a Europa, de um continente que teve alguns países que passou há mais tempo, né, na pandemia, que retomou em alguns setores da economia e tem uma expertise. É louvável isso, mas quais são, vamos falar com o Otiniel um pouquinho, quais são, Otiniel e Sérgio, né, juntos aí, quais são os principais elementos que a gente pode ver como erro que o empresário está cometendo e o que é que ele pode vir a fazer para corrigir isso, Otiniel? Olha, eu vejo como o principal erro a falta de informação. Vejo algumas empresas retomando como se os funcionários estivessem voltando de férias. Na verdade, não é isso. A gente está voltando para o trabalho, mas o vírus, ele ficou lá quando a gente saiu para casa. E ele continua lá esperando a gente, como se estivesse esperando a gente na volta. Entendo. Então, é preciso que exista um esclarecimento para o trabalhador sobre essa situação que existe, tá? E aí, pegando uma fala do nosso querido Aureliano, que falou agora há pouco, é muito mais preocupante do que não falar com as pessoas, é o compartilhamento de objetos. Você não fala com fulano, mantém uma distância segura, mas você compartilha com ele o seu grampeador, a sua caneta, o seu mesmo aparelho telefônico, e isso pode ser uma fonte de contaminação. Né? A gente tem que ter consciência que existem, e aí o governo federal, que tem todo um link com tudo que acontece no mundo, já tem suas portarias, já existe uma normativa para esse retorno. Por exemplo, a gente pode falar da portaria conjunta número 20, do dia 18 agora, do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde. Existem ali medidas de ordem geral. Todo e qualquer empregador precisa ter consciência desse conteúdo. Perfeito. Ok? Serginho, à vontade, Otiniel, pode continuar. E aí, nessa portaria, é importante alguns aspectos. Olha, todo mundo tem que ter uma barreira de entrada, como se fosse uma triagem. Se o microempresário não tem o capital suficiente para comprar um termômetro, feito aquelas pistolas, mas para falar na linguagem que as pessoas entendam, para poder medir a temperatura do seu funcionário quando chega, ele precisa então aceitar uma autodeclaração. Olha, eu estou bem, em minha casa está todo mundo bem, eu posso trabalhar hoje. É o mínimo que a gente precisa ter. Na verdade, associado àquele treinamento que nós já falamos e outros pontos mais que a gente pode vir falar durante aqui o momento. Otiniel, eu estava falando com uma pessoa nesse final de semana agora na Inglaterra, dizendo que na Inglaterra, no Canadá, um grupo de pessoas também, com amigos nossos no Canadá, na Inglaterra, e a pessoa precisa fazer um comunicado para a empresa, logo cedo, entrar em contato com a empresa, dizer qual a sua situação, preencher um formulário de como está a temperatura do corpo, se está se sentindo bem, se tem algum aspecto que possa levar a pensar isso num contágio por Covid. Isso já é uma triagem muito inteligente, né, Otiniel? Sim. Aqueles clientes nossos que fizeram conosco um plano de contingência, hoje a gente fala de plano de convivência, mas quem fez um plano de contingência Covid-19, a gente alertou para essa pesquisa social que é feita inicialmente com todos, no primeiro momento, repetida a cada 14 dias, mas focada naquele colaborador que informou, olha, hoje eu tive febre, olha, o meu filho está adoentado, olha, minha sogra que mora comigo está com um problema, o meu vizinho adoeceu.
Então, Perfeito. acende um alerta. Sim. E a gente precisa entender que se aquele trabalhador vem para o ambiente de trabalho, ele pode estar trazendo uma contaminação para os colegas. É muito importante, porém, ter cuidado, porque a gente não pode discriminar as pessoas. Entendo. Uhum. Entende? Muito Perfeito. bem. Muito bem. Sérgio Emílio, a gente está aprendendo aí com o Otiniel aí, de fato, um planejamento estratégico, ele bem qualificou aqui, um plano de convivência. Isso não é para apenas esse momento. Eu acredito que quando se fala desse novo normal, a gente já falou muito nisso aqui agora, prevê, eu acho que protocolos que vão ser quase que permanentes daqui para frente, ou pelo menos vão durar aí por muito tempo, até que tenhamos uma total tranquilidade com relação à erradicação aí do vírus, né, Sérgio? Sim, Flávio. E aí, essa questão, as pessoas falam do novo normal, então assim, a grande transformação que todos nós vamos passar, né? E, inclusive, aprendendo a executar, a implementar algumas ações que a gente deveria ter sempre, né? Dentro das empresas, na nossa casa, porque tem algumas ações que a gente sempre deixou de lado e que a gente sempre deveria ter tido esse cuidado. Verdade. Então, agora nós vamos criar esse protocolo, Verdade. vamos dizer assim, né? Esse plano de convivência, o Otiniel vem trabalhando esses dias muito forte com isso, que é para fazer com que as pessoas possam perceber a importância disso. E isso não vai voltar, né? Isso não vai voltar. Então, cada vez mais, nós vamos ter esse cuidado. E aí cabe ao empresário, a gente fala muito aqui no nosso quadro sobre a questão da liderança, sobre a questão da gestão. O gestor, o empresário, né, o dono da empresa, ele desenvolveu o seu papel de líder, né, que é justamente preparar as pessoas, orientar as pessoas, conversar. Então, cabe sim, seja home office, seja no retorno do trabalho, começar a conversar com esses colaboradores, realizar algumas reuniões para sensibilizar as pessoas para isso, preparando. Então, o empresário ele vai ser sempre um desenvolvedor de pessoas, as pessoas nunca vão estar prontas, e aí ele precisa desenvolver esse papel. E cada vez mais, isso vai estar no nosso dia a dia, no dia a dia das empresas, né? Isso vai ser realmente aquilo que as pessoas chamam, eu não gosto muito de usar esse termo, mas assim, mas é o novo normal, é o novo momento, é isso que vai acontecer. Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre negócios. Otoniel, deixa eu te perguntar alguma coisa, desculpe, especificamente sobre a sua área de atuação. Vou hipotetizar aqui. Sou empresário, tenho aí, sei lá, 10, 15 funcionários, quero voltar ao meu trabalho, tenho um pequeno processo produtivo aí, produzo trabalho, sei lá, com alimentos. Qual é a sua dica? O que é que você pode fazer? Se eu contratar, Otoniel, o que é que você vai fazer na minha empresa? E quanto tempo? O que é que precisa ser feito, basicamente, para que eu possa retornar com segurança? Em quanto tempo você daria aí a minha empresa preparada? Em que áreas, particularmente, que você ia mexer? Claro, você não vai dar detalhe, obviamente, mas assim, de forma geral, quais são as principais mudanças que a gente pode esperar para que se volte com a relativa segurança, Otiniel? Primeiro é importante saber que se eu perdi o tempo certo de fazer, eu vou sofrer com isso. Eu vou ter uma dificuldade maior. Então, como por exemplo, eu tenho alguns clientes que são escolas de grande porte na região metropolitana, a rede privada, que estão se antecipando e estão elaborando junto conosco o seu plano de contingência de convivência. Perfeito. Treinando primeiro o corpo de funcionários que está trabalhando, num segundo momento os professores que vão retomar e num terceiro momento como vai conviver esse professor e esse aluno em sala de aula. Isso tem que ser estudado e pensado, nós fazemos isso. Certo. Como construtoras também, a gente também está trabalhando com construtora, construção civil. Sim. E o setor que demorou um pouco mais a acordar, mas está fazendo. Mas como você falou, o profissional, o empresário mestre precavido, ele vai fazer um planejamento, toda a implementação que vai durar entre 1 e 2 semanas para que ele esteja realmente atendendo aos requisitos desse ofício circular número 20, do dia 18 do mês passado agora. Tá? Então ele vai se preocupar em constituir um procedimento para uma barreira de triagem, né? E aí existem protocolos que a gente precisa levar o conhecimento dele ou adaptar à sua realidade. Certo. Ele vai preparar um programa de treinamento que inclusive pode ser feito em EAD, a gente dispõe de uma plataforma EAD para atender essa demanda. Eu não preciso juntar as pessoas para dar um treinamento. Então, Otiniel, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta nesse contexto. Eu poderia preparar o meu pessoal antes que eles chegassem ao local de trabalho. Eu não preciso esperar que eles cheguem para treiná-los. Eu treino ele antes, até para que eles já cheguem adequados a esses novos protocolos, é isso?
Exatamente, a empresa se prepara e monta o treinamento conforme a realidade que o funcionário vai entregar. Existem os aspectos gerais, mas existem aspectos que são particulares à sua empresa, a empresa do Sérgio, a escola do nosso colega Aureliano, a universidade, né? Existem particularidades de cada empresa. E essa Sim. particularidade vai ser retratada na parte específica do treinamento, que vai ser Perfeito. personalizado para cada empresa. Entendeu? Então, prosseguindo, a gente tem que entender que muitas vezes o ideal é ter um distanciamento, 1,5 m, 2 metros. Sim. Mas às vezes não é possível. E aí? Então, existem procedimentos para que a gente vença essa barreira. Né? Seja, você deve ter visto já muitas vezes em supermercados aquelas barreiras de acrílico. Sim. Pronto, aquela realidade ela pode ser implantada dentro do escritório. Entendo. Eu posso ter a barreira de acrílico dividindo as áreas da mesma mesa. Perfeito. Se isso não for possível, isso é o ideal, porque eu não tenho que jogar uma medida de proteção individual. Perfeito. Isso é uma medida de engenharia, uma proteção coletiva que deve sempre ser priorizada. Sim. Uhum. Na impossibilidade, se eu preciso em algum momento ter 2 trabalhadores convivendo a menos de 1 metro de distância, nós vamos fornecer a máscara, certo? Cirúrgica ou de tecido, e vamos fornecer aquele que está se tornando muito popular, aquele protetor facial. Sim, Tá? sim. E, obviamente, ter os cuidados de higiene dos objetos e a própria mão do trabalhador, assim que for possível, se separar. Mas Perfeito. isso tem que ser um procedimento, eu preciso mapear em que momento isso vai acontecer. Isso não pode ser feito de improviso. Perfeito. Né? Uhum. Então, essas são, eu diria, as principais preocupações. O governo fala muito, e existe um farto material nos sites oficiais que a gente divulga entre as empresas. Eu digo sempre muito isso. O governo já investiu muito em documentação, muito em material. Então, eu não vou gastar dinheiro do empresário usando para ele desenvolver um cartaz. Nós vamos usar, sim, a informação oficial. Certo. É muito importante isso. Porque amanhã, se eu precisar me defender, um funcionário meu pode vir a óbito Sim. por causa do Covid-19 Sim. e eu não ter, se eu não tenho nenhuma medida protetiva, como é que eu vou poder provar ou me defender se alguém disser que ele adoeceu porque eu fui negligente como empregador? Isso, bem salientado, importante. Então, a importância dessas medidas protetivas, e aí vem a preocupação com o pequeno empresário, porque eu tenho encontrado muitos que estão fazendo tudo e não estão documentando nada. Aí eu tenho o trabalhador protegido, seguro, e a empresa desprotegida. Tem umas 200 perguntas, vou fazer só mais uma, Otiniel, porque eu sei que tem muita pergunta, mas Ok. depois você vai deixar seu contato aí para que a gente possa, aí, todo empresário que tiver, e são muitos que queiram realmente esclarecimento, entrar em contato com você. Você fala aí sobre medida protetiva e essa proteção legal para o empresário. O empresariado está tomando consciência, Otiniel, dessa seriedade, porque você falou um ponto agora, que talvez o empresário, de forma geral, ele não está tendo a noção exata da corresponsabilidade. Alguns estão falando assim, vamos abrir, vamos lá, é um oba-oba, foi cantado assim, infelizmente, por altas autoridades, a questão de que vamos lá, que dá certo, se fosse por mim, estava todo mundo na rua, mas não é bem assim. Não é bem assim, e agora, no seu discurso, ficou óbvio e claro esse caráter jurídico, essa problemática que pode levar pessoas aí, empresário que eu falo, a terem graves problemas. De uma forma geral, o empresariado está sendo informado, ele está consciente, ele está buscando essa informação de que ele é corresponsável e que se o funcionário for acometido, né, da contaminação no ambiente de trabalho, ele tem corresponsabilidade, Otiniel, ele tem essa consciência. Como é que você vê o empresariado nesse sentido? Eu diria que a grande maioria não entende assim. A grande maioria não entende assim, até porque, infelizmente, a gente não tem ainda um exemplo para dar. E é o que eu digo, se eu não cuidar agora, amanhã eu posso ser o exemplo dado aos outros. E um terrível exemplo, né? No meu hall de clientes, eu tenho alguns clientes que são clientes permanentes, são clientes mensalistas, Sim. Todos esses clientes estão sendo assistidos nesse sentido. Perfeito. Eles têm isso aí. Eu diria que a grande maioria não está consciente do quão sérias podem ser as implicações de um caso de Covid dentro da empresa, se eu não tiver o mínimo de medida protetiva adotada. E o mínimo que eu tenho que fazer é o que o ofício circular número 20, de 18/6/2020, coloca.
Então, a ninguém é dado o direito de dizer que desconhece essa norma. Sim, é uma norma legal, muito pública. Bem, muito bem. E isso é muito preocupante, muito preocupante. Otiniel, eu vou aqui encerrar por te agradecer, né? Queria que você passasse um contato. Eu estou aqui com o seu YouTube, o seu canal está projetado aqui na rádio, a gente está vendo aqui agora, Otiniel Barbosa Silva, você pode entrar aí no canal dele também e ter acesso. Mas se eu quiser hoje fazer contato com a empresa, com a Otiniel, para saber aí sobre um projeto, né, fazer uma avaliação de um projeto para a minha empresa, como é que eu entro em contato, Otiniel? Bom, nosso telefone é o 2011-2733, repetindo, DDD 81, 2011-2733. Nosso e-mail é contato@smslabore.com.br. Ou digita simplesmente Labore Consultoria e você vai encontrar a gente no Google. Labore Consultoria. Contato@smslabore.com.br. E o 2011-2733, que é o telefone da empresa. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. Sucesso aí no projeto para todos. Para a gente é um prazer, a gente agradece a sua participação, elucidar aí aspectos importantes com relação à segurança do trabalho em um momento em que a humanidade parte para uma nova realidade e vai se tornar cada vez mais importante esse tipo de coisa. E Sérgio, e dentro do programa, na verdade, é o espaço de Sérgio Emílio. E Sérgio, muito obrigado aí por trazer o Otiniel e fazer a gente aí esclarecer muita coisa boa nesse aspecto. Ele está fazendo um trabalho importantíssimo. A você que nos ouviu ao vivo, a gente está aqui sempre ao vivo, mas daqui a pouquinho já está aí no YouTube para você aproveitar essa entrevista. Um forte abraço e até amanhã, 14 horas, cenário global aqui na RWI, Rádio Web Internacional.